Bom dia, glória a Deus, queridos. Manhã de quinta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo também. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades que é postado aqui nesse canal. Queridos, como muitos já sabem, nós estamos na nossa série Deus na Rotina. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações a respeito de, a cada dia mais, nós percebermos Deus em cada detalhe das nossas vidas e também, de alguma forma, nos ensinar a cada dia mais a transformar a nossa rotina para que ela seja cheia da presença de Deus na nossa agenda, todos os dias, que no nosso cotidiano nós possamos não somente perceber Deus, mas também atrair Deus, convidar Deus, se relacionar com Deus em todos os momentos. Quem deseja isso para a sua vida? É muito bom, né? É muito bom nós aprendermos cada dia mais e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O tema de hoje, o tema do capítulo, queridos, está extraordinário. O tema é a voz de Deus no silêncio do dia. A voz de Deus no silêncio do dia. Queridos, isso é algo que nós precisamos aprender do Senhor. Que nem sempre o Senhor, ele está no meio, sabe, daquele alvoroço todo, mas o Senhor está falando conosco em meio àquele silêncio profundo, em que muitas vezes nós pensamos que ele não está falando, que ele não está presente, mas que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, abrir os nossos ouvidos espirituais, aguçar esse discernimento, para que nós possamos perceber Deus em todos os detalhes. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está em 1 Reis, capítulo de número 19, o verso de número 12, que diz assim, ó: depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler aqui de 1 Reis 19, o contexto dela apresenta o profeta Elias. Elias que tinha acabado, né, de ter grandes momentos, né, eu posso dizer assim, na presença do Senhor. Até aquele momento ali, Elias, né, estava sendo tão usado por Deus. Nós vemos ele ali no monte, diante dos profetas de Baal, aonde o Senhor manifesta a presença dele com fogo em cima do monte. Queridos, você já deve ter ouvido essa passagem, é extraordinário, o tanto que Deus usa Elias para manifestar a presença dele, para manifestar o poder dele. Mas nesse contexto aqui, Elias, ele não está na sua melhor fase, podemos dizer assim. Elias, ele está escondido, ele está fugindo, né, da morte, diante de tanta perseguição. E nesse momento, Elias, ele está ali escondido numa caverna, ele está sem comer, mas é nesse contexto que nós vamos ver, então, Deus se manifestando na vida de Elias. O texto, ele diz, olha, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós como cristãos, nós temos a tendência de querer padronizar a forma como Deus fala com a gente. Nós queremos ritualizar. Nós queremos, de alguma forma, fazer de uma forma religiosa a maneira como Deus deve falar com cada um de nós. Tem pessoas que acreditam que Deus falou com ela quando algo estrondoso aconteceu, quando algo extraordinário ou sobrenatural aconteceu. Tem muitas pessoas que acreditam que para Deus falar, precisa o mundo todo ao redor parar e a sua mente entra num êxtase e você vai ouvir uma voz bem grave, né? Igual do Cid Moreira, eis meu filho. Queridos, o Senhor, ele tem inúmeras formas de manifestar a sua presença. O Senhor, ele tem
inúmeras formas de falar com cada um de nós. Nós não podemos ser tão religiosos ao ponto de colocar o Senhor dentro de uma caixinha e padronizar a forma com que ele fala. Ele pode falar a qualquer momento e de qualquer forma. O que nós precisamos é estar atentos, com os nossos ouvidos abertos, para que possamos ouvi-lo e percebê-lo em qualquer momento do nosso dia. Qualquer momento do nosso dia, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor está falando. Muitas vezes ele usa pessoas ao nosso redor, muitas vezes ele usa situações para falar algo conosco. A maior parte das vezes, né, é quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a palavra, o Senhor está falando conosco ali. Então, uma das coisas que nós precisamos compreender é que o aparente silêncio de Deus não é abandono dele, porque tem muitas pessoas que dizem assim, Deus me abandonou. Mas por quê? Deus há muito tempo não fala comigo. Tem pessoas que nunca tiveram a certeza que era Deus falando, queridos, mas tem pessoas que pensam que é uma voz que vem no ouvido de forma audível. Tem pessoas que acreditam que Deus vai, de alguma forma, de forma física, falar aos seus ouvidos. Mas, queridos, não é assim que acontece. Quem dera se fosse assim. Mas Deus, ele fala, Deus, ele se comunica com cada um de nós em pequenos detalhes e de forma que o teu espírito precisa estar treinado, o seu espírito precisa estar fortalecido, a sua carne precisa estar mortificada. Queridos, muitas vezes não é Deus que deixou de falar, mas fomos nós que deixamos de ouvi-lo. Somos nós que paramos, de alguma forma, de nos atentar àquilo que ele tem para nos ensinar. É tantas vozes nos nossos ouvidos, é tantos pensamentos ali, é tanta turbulência na nossa mente durante todo o dia, queridos, que não existe tempo para parar e buscar ouvir a voz do Senhor. Eu lembro de uma dinâmica que nós fazíamos dentro das células, em que uma pessoa era vendada, tinha os seus olhos tapados, e a outra pessoa escondia um objeto em determinado canto da casa. E o restante do grupo, somente uma pessoa iria orientar aquela pessoa que estava vendada a encontrar aquele objeto. Ele iria dar as coordenadas corretas para que aquela pessoa que estava vendada encontrasse aquele objeto que estava escondido. Mas o restante todo do grupo iria falar coordenadas totalmente diferentes, para bagunçar mesmo a cabeça da pessoa que estava vendada. E somente uma pessoa iria falar a coordenada correta. Queridos, era uma bagunça, era uma bagunça. A pessoa não sabia se ia para um lado, se ia para o outro, se ia para frente, se ia para trás, porque existiam várias outras vozes que estavam atrapalhando a única voz que estava dando a coordenada correta. E muitas vezes, queridos, na nossa vida acontece da mesma forma. É tantas vozes nos nossos ouvidos. É tantas opiniões diferentes uma das outras. É tantos palpites, é tantos influencers, é tantas coisas que tentam nos direcionar para vários outros lados, vários outros lugares. Mas nós muitas vezes deixamos de ouvir a única voz que importa. Não é verdade? Então, o texto que nós lemos, ele descreve 3 manifestações intensas, que nós podemos dizer. A primeira é um vento forte, a segunda, um terremoto, e o terceiro, um fogo. Nós vemos que o vento era forte, no meio das montanhas, o terremoto, que é aquele que sacode toda a terra, e o fogo que simboliza poder e juízo. Mas entenda uma coisa, geralmente é nessas coisas que é nessas circunstâncias que nós mais pensamos que Deus está agindo. Não é assim? O crente pentecostal, ele não gosta dessas 3 coisas aqui, do vento, do terremoto e do fogo. Não é assim que nós pensamos que Deus, ele vai falar com cada um de nós? Quando o vento forte bate, quando, né, nós vemos ali em Pentecostes, né, era o som como de um vento, né? Não era um vento, mas era o som como de um vento impetuoso. Nós vemos ali línguas repartidas como de fogo. Nós vemos quando
Paulo e Silas estavam na prisão, a palavra do Senhor vai dizer que houve ali um terremoto, que abriu as cadeias ali e eles foram libertos, né? Nós vemos essas formas de Deus agir, de Deus se comunicar, de Deus falar, eu estou com vocês, eu estou presente. Mas ao contrário das expectativas humanas, queridos, que associa Deus sempre com esse extraordinário, com algo visível acontecendo, algo sobrenatural acontecendo, algo fora do comum acontecendo, aqui nesse texto ele se revela em uma brisa suave, em um silêncio, num som delicado, num sussurro, que nós podemos falar um sussurro leve. Então a lição para nós aqui, queridos, ela é profunda. A voz de Deus não compete com o barulho da vida, mas ela se manifesta para quem desacelera e aprende a ouvir. O silêncio não é, também nós precisamos aprender isso, não é ausência, é ambiente de revelação, de manifestação também. Quando estiver tudo em silêncio, queridos, não quer dizer que Deus abandonou, não quer dizer que Deus se esqueceu, mas Deus também se revela no meio do silêncio. Primeira coisa, o silêncio cria espaço para discernirmos a voz de Deus. Salmos 46, verso de número 10, diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Queridos, além de querermos, de alguma forma, padronizar a forma como Deus irá falar com cada um de nós, Deus fala quando acontece isso, Deus fala quando acontece aquilo, quando Deus fala, isso precisa acontecer. Não! Deus, ele pode fazer da maneira que ele quiser. E outra forma que nós queremos padronizar Deus, a forma como ele irá fazer algo na nossa vida. Nós não podemos também, queridos, pensar que para Deus fazer algo na nossa vida, precisa ser assim, precisa ser de outro jeito, precisa ser no dia tal, precisa ser da forma tal, precisa ser durante o dia, precisa ser em um determinado período do ano. Não. Não é dessa forma. Queridos, eu dou o exemplo do tanque de Betesda, onde as pessoas olhavam para aquele tanque e quando as águas daquele tanque eram agitadas, a primeira pessoa que entrava no tanque, essa pessoa era curada de qualquer enfermidade. Mas naquele dia foi diferente, queridos. Naquele dia, o próprio Deus encarnado estava ali. Ele estava ali e curou aquele paralítico que há mais de 30 anos estava ali passando por aquela enfermidade. Nós muitas vezes queremos padronizar. Tem pessoas que para Deus agir, as águas têm que se agitar. Se não for as águas se agitando, não é Deus que está fazendo. E não é assim, queridos. Deus, ele tem muitas formas de manifestar o seu poder e de falar com cada um de nós. É por isso que Salmos 46, verso 10, ele vai dizer, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor nos chama nessa manhã, queridos, a silenciar as outras vozes na nossa mente, os outros direcionamentos, os outros pensamentos, para que possa haver em nós espaço para ouvir a voz do Senhor. Às vezes, nós só não percebemos Ele, porque nós estamos atentos a tantas outras coisas, preocupados com tantas outras coisas, e não damos nenhum espaço para nos atentarmos a ouvir a voz dele. O pessoal está chegando aí, já muito bem-vindo, pessoal. Bom dia, dona Edith, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, minha mãe. Isaías, capítulo de número 30, verso 15, diz, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Queridos, o segundo ponto é, o silêncio revela aquilo que Deus quer tratar em nós. O silêncio revela aquilo que Deus quer tratar em nós. Às vezes, queridos, nós somos pessoas tão agitadas, nós somos pessoas tão, de alguma forma, independentes, nós somos pessoas tão imediatistas, queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora, e existem situações e circunstâncias na nossa vida que Deus, além de estar, de alguma forma, nos preparando para receber algo da parte dele, Deus também está tratando com algumas outras áreas da nossa vida, tudo num combo só, tudo, né, de uma forma só. Deus está utilizando de situações, de circunstâncias, também para tratar
algumas coisas nas nossas vidas. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, ela é moldada quando existe períodos de silêncio do Senhor. Porque tem muitas pessoas que a fé dela está baseada somente quando Deus está correspondendo a alguma de suas expectativas. Mas eu quero ver a fé permanecer inabalável quando nenhuma expectativa é correspondida. Aonde Deus não faz da forma como nós pensamos que Ele faria, no tempo que Ele faria e na proporção que Ele faria. Queridos, Salmo 139, verso 23, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Hebreus capítulo 4, verso do número 12 diz: a palavra de Deus é viva e discerne os pensamentos e intenções do coração. Queridos, o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele sabe a cada coisa que passa pela nossa mente e pelo nosso coração. Esses dias mesmo nós estávamos falando, a respeito do texto que fala que até o cabelo da nossa cabeça Ele tem por contado. Ele tem informações sobre nós que nem nós mesmos temos a respeito de nós. Ele te conhece, Ele me conhece, e que nós possamos confiar nele, que aquilo que precisar ser mudado e tratado em nós, que nós possamos confiar nele e deixar que ele faça da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser e o que ele quiser nas nossas vidas. Que você possa confiar ao ponto de entregar a sua vida a ele e dizer: Senhor, mude aquilo que precisa ser mudado, transforme aquilo que precisa ser transformado. Queridos, e muitas vezes não vai ser no barulho, não vai ser no meio do fogo, não vai ser no meio daquele mover, não vai ser no meio daquelas manifestações visíveis, mas vai ser através de algo silencioso. Que o Senhor vai tratando, que o Senhor vai moldando, que o Senhor vai mexendo dentro de cada um de nós. O silêncio, queridos, abre espaço para o Espírito Santo trazer à luz medos, crenças, cansaços e áreas que precisamos ser curados. O terceiro e último ponto: a voz suave de Deus restaura a nossa direção. Quando nós silenciamos todas as outras vozes, todos os outros palpites, todos os outros conselhos e outros direcionamentos, e paramos para ouvir a voz daquele que é único digno de ter a nossa atenção, queridos, a nossa vida ela é redirecionada. Deus não simplesmente restaura a nossa direção, mas nos coloca no verdadeiro e único e reto caminho. Nós muitas vezes, queridos, procuramos tantos outros atalhos, tantos outros becos, através de tantas vozes que tentam nos direcionar, mas quando nós silenciamos todos os barulhos ao nosso redor, nós podemos ouvir a voz do Senhor nos direcionando. Salmos 32, verso 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Quantos aqui, queridos, nesse momento, querem ouvir essa doce voz te direcionando, te mostrando o caminho, abrindo os caminhos diante de você? Queridos, essa voz, ela está disponível, ela é audível para qualquer um de nós, mas que nós possamos, no nome de Jesus, silenciar todos os outros ruídos, todos os outros barulhos, para que nós possamos ouvir essa doce voz, essa calma voz sobre cada um de nós. João, capítulo de número 10, verso de número 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus não fala somente para consolar, Deus não fala simplesmente para exortar, mas Ele fala também para guiar, para direcionar. E se você precisa de direção, você precisa primeiro aprender a silenciar todas as outras vozes. Assim como uma bússola, querido, aponta para a direção correta, assim como você é orientado por aquela bússola, a voz do Senhor é aquela que também nos orienta, é aquela que também nos mostra a direção. Para concluirmos, queridos, o silêncio de Deus não é sinal de distância, mas pode simbolizar também um sinal de intimidade, aonde, por mais que os barulhos, os terremotos e o fogo não estejam acontecendo, você tem a certeza de que Ele está ali. O Senhor está agindo. O Senhor agora quer manifestar a presença dEle, não através de
sinais sobrenaturais. Mas ele, nesse momento, quer se manifestar através do silêncio. Quando Deus está sussurrando aos nossos ouvidos, quando é um silêncio, quando é assim como 1 Reis que nós lemos diz, que foi como uma brisa suave, que foi como um vento leve, como se fosse um sussurro. Queridos, entenda uma coisa, quem sussurra não está com a intenção de falar para multidões, mas está com a intenção de falar no individual. Sabe quando alguém vem e fala algo no seu ouvido, a intenção dela não é falar com outras pessoas que estão no ambiente. Mas quando Deus fala com sussurro, com a brisa leve, com aquela voz mansa e suave, é porque, queridos, isso demonstra a intimidade. Deus quer falar somente com você. Então, a transformação de Elias não veio do vento, não veio do terremoto e nem do fogo, mas no silêncio, onde Deus revelou a sua voz suave. Nesse dia, queridos, eu tenho um desafio para você. Separe hoje pelo menos 5 minutos de silêncio absoluto. Sem celular, sem música, sem distração, apenas você e ele, no momento de silêncio. Nos nossos devocionais, queridos, muitas vezes falta a pausa para o silêncio, para ouvir. Porque tem muitas pessoas que vai fazer o devocional e dessa forma. Ele chega e já lê a Bíblia. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Depois ele coloca um louvor e ele adora. Ou durante ele está lendo, o louvor já está tocando. E ele já depois começa a orar e fala com Deus e coloca as petições e agradece e louva e adora e lê. De repente ele levanta e vai embora. Já começam as atividades do dia a dia. E muitas vezes, queridos, nesse relacionamento que nós pensamos que temos com Deus, não é um diálogo, é um monólogo, é só você que fala. É só você que, de alguma forma, está ali falando nesse relacionamento e o outro lado, Deus está quietinho. Mas quando nós damos um tempo para ouvi-lo, para fechar os nossos olhos e ter aquele momento de silêncio. Silêncio. Então, o desafio para você hoje é esse. Tenha essa experiência de ficar um momento em silêncio. Né? Às vezes vai causar aquela inquietação. Coloca o celular no silencioso, coloca o celular para longe e tenha esse momento com o Senhor. O Senhor, ele fala com cada um de nós também no silêncio. E que você possa orar, Senhor, fale comigo. Ajusta os meus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Que no nome de Jesus, queridos, nós possamos estar atentos. Né? É Deus na rotina, é Deus no nosso dia a dia. E nem sempre Deus vai falar no meio do barulho, no meio do agito, mas também no meio dos silêncios. No meio do momento em que você muitas vezes pensa que está sozinho, mas é Deus sussurrando aos nossos ouvidos. E que nós possamos estar atentos no nome de Jesus. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos ajustados no nome de Jesus para ouvir o Senhor falando ao nosso coração. Amém? Eu quero orar com você, declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, que nós estaremos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nesse momento, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Deus, te louvamos e te exaltamos, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Pai, que a cada momento nós não sejamos pessoas religiosas ou que de alguma forma tenta padronizar, colocar o Senhor dentro de uma caixinha e tentar compreender e entender quais são os métodos que o Senhor usa para falar ou manifestar a cada um de nós. Não, Senhor, mas que nós possamos, no nome de Jesus, ser filhos sensíveis, para que a qualquer momento, da forma que o Senhor quiser se manifestar, nós estejamos atentos, nós estejamos sensíveis, nós estejamos aptos para ouvir a tua voz, de qualquer forma que ela vier a se manifestar sobre as nossas vidas. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, os seus filhos não se sintam só, mesmo em qualquer momento, seja nos momentos de silêncio, aonde eles pensam que talvez o Senhor o abandonou, mas que o Senhor possa, de alguma forma, Pai, trabalhar nesse coração e nessa mente, para que no nome de Jesus, Pai, a cada dia mais,
nós estejamos sensíveis para ouvir o sussurro da sua voz, que muitas vezes não vem de vento, não vem de fogo, não vem de terremoto, mas vem como uma brisa suave, assim como o texto que nós lemos. Nós te agradecemos e entregamos a Ti o nosso dia, consagramos a Ti, ao Senhor, a nossa quinta-feira, e te pedimos a Tua proteção, te pedimos o Teu livramento, te pedimos a Tua graça e te pedimos a Tua bondade sobre as nossas vidas nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós estaremos pontualmente aqui. Eu espero você. Se você entende que mais pessoas precisam também ouvir essa mensagem, compartilhe. Estará salva no canal aqui do YouTube, na playlist Deus na Rotina. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que certamente precisam ouvir. Deixa Deus te usar para também falar com as outras pessoas. Que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.